Na lição deste trimestre estaremos estudando sobre a grande comissão até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A palavra-chave desta lição é modelo. No mundo permeado por desafios e incertezas, a luz da fé ilumina o caminho da jornada cristã, revelando a importância estratégica da igreja de Antioquia, da Síria. Inspirado por esse relato em Atos, capítulo 11, versículos 19 e 20, percebemos que a expansão do reino de Deus muitas vezes se inicia em locais inesperados, como a igreja em Antioquia, da Síria, depois da dispersão, conforme registrado em Atos 8:1. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 e Efésios 4:11, encontramos a orientação bíblica de que os dons espirituais e ministeriais são ferramentas dadas por Deus para a edificação da igreja e, de maneira especial, para impulsionar a obra missionária. A igreja em Antioquia exemplifica como a oração e o jejum são elementos vitais no envio missionário. O choro que precede a semeadura, representado de forma poética no Salmo 126, versículos 5 e 6, ressoa na obra missionária, indicando que o sacrifício e a entrega são componentes essenciais do trabalho que resulta em alegria abundante. Ao explorarmos Atos 14, versículos 8 a 28, somos transportados para missões em diversas cidades e países não alcançados. A coragem dos missionários, inspirada pelo Espírito Santo, reflete a tenacidade necessária para propagar o evangelho em meio a contextos desafiadores. A história missionária é um testemunho da fidelidade divina e do poder transformador da mensagem cristã. Ao trilharmos os passos da igreja em Antioquia, somos desafiados a refletir sobre a nossa própria participação na grande comissão, explorando as riquezas dos dons concedidos por Deus. Que possamos abraçar a diversidade de dons e ministérios, reconhecendo que cada crente desempenha um papel único na missão de fazer discípulos de todas as nações. Que, como cristãos, possamos seguir o exemplo da igreja em Antioquia, sendo instrumentos nas mãos do Altíssimo para proclamar a mensagem salvadora de Jesus Cristo aos confins da terra. Número 1. A Igreja de Antioquia, natureza e características. Ao explorarmos as páginas do livro de Atos, deparamos-nos com um capítulo fascinante da história cristã, a ascensão da Igreja em Antioquia da Síria, conhecida como a Rainha do Oriente. Nesta cidade vibrante e cosmopolita, o Evangelho floresceu, transformando-a na segunda capital do cristianismo, uma verdadeira sede de missões da Igreja cristã. O evangelista Lucas, habilidoso narrador, desloca o epicentro da narrativa de Jerusalém para Antioquia, destacando a natureza do foco do ministério centrado nos judeus para a evangelização dos gentios. A igreja em Antioquia, fruto da dispersão causada pela perseguição após a morte de Estevão, Atos capítulo 8, versículo 1, emerge como uma obra extraordinária do Espírito Santo. Nesse contexto diversificado, os discípulos e crentes leigos, outrora dispersos, desempenharam um papel crucial no anúncio do evangelho aos gentios. A mão do Senhor estava visivelmente sobre eles, resultando em uma abundante colheita de almas para Cristo. Barnabé foi enviado de Jerusalém para testemunhar o que estava ocorrendo em Antioquia e viajou mais de 400 quilômetros. Sua alegria ao constatar a graça de Deus alcançando muitos corações ressoa como um eco inspirador. Ao chamarem os discípulos em Antioquia de cristãos pela primeira vez, testemunhamos não apenas uma mudança semântica, mas uma identificação profunda com Cristo, conforme Atos 11, 26. A igreja em Antioquia desafia a ideia convencional de que apenas líderes eclesiásticos são responsáveis pela missão. Somos todos chamados a ser testemunhas, a proclamar o evangelho em todas as esferas de influência. Nossa vida diária é parte integrante na obra missionária de Deus. A jornada de Barnabé nos recorda que a missão muitas vezes requer esforços significativos. Estamos dispostos a ir além dos limites do conforto e viajar mais de 400 quilômetros em compromisso com a causa do Evangelho. A alegria que encontraremos ao ver a graça de Deus transformando vidas supera qualquer desafio. Número 2. Uma igreja missionária em ação. Ao adentrarmos o coração pulsante da igreja em Antioquia, somos confrontados com uma liderança modelar, inspirada e capacitada pelo Espírito Santo. A missão em Antioquia transcendeu as fronteiras da diversidade étnica, social e espiritual, tornando-se um farol de esperança para as multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Na igreja de Antioquia, Deus instituiu uma liderança dotada de profetas e doutores, conforme 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11. Instrumentos inspirados
guiados pelo Espírito Santo, capacitados para transmitir a mensagem divina com autenticidade e autoridade, que compartilhavam a palavra com sabedoria e graça divina. Em nossas igrejas, devemos buscar uma liderança ungida pelo Espírito, capaz de discernir e comunicar a palavra de Deus de maneira autêntica. Uma liderança que rejeite a soberba e a sabedoria terrena em prol da sabedoria celestial. A liderança em Antioquia era notável por transcender barreiras sociais e espirituais. Nomes como Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo representavam uma comunidade de adoração, oração e serviço, destacando a riqueza de dons e ministérios em prol da missão. Antes de receberem a orientação do Espírito Santo, toda a igreja e sua liderança estavam em um propósito de jejum e oração. Esse ambiente de sensibilidade espiritual preparou o terreno para a direção divina. Na obra missionária e em qualquer empreendimento na obra de Deus, devemos seguir o exemplo de Antioquia. Jejum e oração não são meramente rituais, mas expressões de humildade, dependência e de busca pela orientação do Espírito Santo. O sucesso missionário da igreja em Antioquia está enraizado na busca contínua de orientação divina. Em nossas vidas, igrejas e missões, o jejum e a oração não devem ser negligenciados. Eles são os alicerces espirituais que nos capacitam a discernir a vontade de Deus e executá-la com poder. Que a história de Antioquia inspire em nós uma liderança humilde, uma comunidade acolhedora e uma busca incansável pela direção divina. Que possamos, como a igreja em Antioquia, ser guiados pelo Espírito Santo em uma jornada missionária, transformando vidas e glorificando o nome de Jesus. Número 3. O serviço de missões. A saga missionária da igreja de Antioquia, registrada nos capítulos 13 e 14 de Atos, não é meramente uma narrativa histórica, mas uma fonte inesgotável de lições e inspiração para a jornada missionária contemporânea. A primeira viagem missionária começou com a escolha divina de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo. Aqui percebemos que a jornada missionária não é meramente um empreendimento humano, mas um chamado divinamente ordenado. Como a igreja moderna, devemos aprender a discernir o chamado do Espírito Santo para a missão. Não são meras estratégias humanas, mas a direção divina que nos guiará eficazmente. A narrativa nos leva por uma variedade de regiões onde a atividade missionária foi intensa e multifacetada. A estratégia inclui evangelização, enfrentamento da oposição, estabelecimento de igrejas, curas divinas e revisão de igrejas plantadas. Na obra missionária contemporânea, devemos abraçar a diversidade de estratégias, sabendo que cada contexto exige uma abordagem única. A resiliência diante das adversidades é a marca de uma missão bem-sucedida. Ao retornarem à Antioquia da Síria, Paulo e a sua equipe prestaram contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das perseguições, eles testemunharam a manifestação do poder de Deus. A porta da fé foi aberta aos gentios. O princípio de prestar contas não apenas informa, mas também celebra as realizações da missão. Cada igreja enviadora deve se envolver ativamente no processo missionário, entendendo que a colheita glorifica a Deus. Em nossa jornada missionária, enfrentaremos oposições e desafios, mas como Paulo, experimentaremos resultados que glorificarão o Senhor. A obra do Espírito Santo é evidente naqueles que ousam levar a preciosa semente, sabendo que no devido tempo voltarão com alegria, trazendo os molhos. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus molhos. Salmos 126, versículo 6. Que a história de Antioquia seja um chamado à ousadia, perseverança e confiança no Senhor da colheita. Que possamos, como missionários modernos, seguir os passos de Paulo, levando a mensagem transformadora de Cristo aos confins da terra. Na esteira da jornada missionária da igreja de Antioquia, emerge uma poderosa lição para a igreja contemporânea. A verdadeira expressão do agir do Espírito Santo está intrinsecamente ligada à cultura de missões, que permeia a nossa rotina. O investimento em missões não é apenas uma escolha, mas uma evidência clara da presença do Espírito na vida da igreja. A grande comissão ecoa através dos séculos como um chamado imperativo para cada cristão. Evangelizar não é uma opção, mas a essência da nossa identidade cristã. À luz desta verdade, somos desafiados a proclamar as boas novas onde quer que estejamos, permitindo que a cultura de missões se torne o pulsar constante do coração da igreja. A liderança da igreja de Antioquia, guiada pelo Espírito Santo, selecionou Barnabé e Paulo para uma obra especial. Da mesma forma, somos convocados a engajar-nos ativamente nos projetos missionários de nossa igreja local. Onde quer que estejamos, há um campo missionário à nossa volta que aguarda nossas mãos e corações dispostos. O poder de uma igreja comprometida com a missão não pode ser subestimado. O exemplo de Antioquia destaca a importância da oração e do jejum na preparação e condução da obra missionária. Quando nos destinamos a essas práticas espirituais, abrimos caminho para a orientação do Espírito Santo e para o sucesso duradouro na missão. A contribuição financeira é um meio tangível de expressar nosso compromisso com a missão. Quando investimos recursos em projetos missionários, estamos participando ativamente da expansão do reino de Deus. Além disso, devemos estar dispostos a ir ao encontro daqueles que precisam ouvir de Jesus, sendo instrumentos nas mãos do Senhor para alcançar vidas. A missão de ganhar almas para o reino de Deus é a mais sublime e nobre
Quando o Espírito Santo encontra corações despojados e sedentos por almas, ele capacita com talentos e dons espirituais. Que cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, se entregue inteiramente a essa missão transformadora, pois o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. Que a cultura de missões não seja apenas um aspecto da vida da igreja, mas o próprio tecido que a envolve, testemunhando ao mundo o poder transformador do Evangelho. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe.